Olá, pessoal. Eu sou a Sara Machado e você está ouvindo o Papo de Laticínios, o podcast que conecta toda a cadeia do leite com muito conteúdo, inovação e, claro, histórias incríveis desse setor que a gente tanto ama. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero fazer um convite para você. Você que ainda não segue o Papo de Laticínios, vocês podem nos procurar lá no Spotify e começar a acompanhar nossos episódios por lá, nossos conteúdos por lá. E vocês podem também se inscrever no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar nossos lançamentos semanais. Nós também estamos em todas as redes sociais, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Siga lá, né? Procure por @papo de laticínios. Lá nas redes sociais nós compartilhamos os cortes do episódio e nós interagimos com vocês. Também gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a Evomilk e a Evoali. A Evomilk é um sistema completo de gestão da cadeia do leite, integrando software e aplicativo para apoiar laticínios em toda a operação do campo. Com o Evomilk você tem o aplicativo do transportador, o aplicativo do técnico, o aplicativo do gestor e o aplicativo do fornecedor de leite. E claro, os gestores têm uma plataforma completa para acompanhar todo esse fluxo, com dashboards inteligentes. Com o Evomilk, seu laticínios trabalha de forma integrada, com dados confiáveis e visão completa do campo. Aproveito também para agradecer a Evoali, que vem transformando a forma como a indústria de alimentos, especialmente os laticínios, gerencia os seus programas de autocontrole. O grande destaque é o Evopac, um aplicativo e um sistema web gerencial que permite digitalizar e automatizar toda a gestão dos packs da sua indústria. Com o Evopac você planeja, executa e monitora os controles de qualidade com muito mais agilidade e segurança. Ele facilita o trabalho das equipes no dia a dia, organiza as rotinas de verificação, padroniza os processos e ainda simplifica muito a gestão das auditorias e das fiscalizações. Para vocês conhecerem mais sobre a Evomilk ou sobre a Evoali, vocês podem procurar lá no Instagram por @evomilk ou @evoali e podem nos chamar para uma demonstração que nós vamos marcar uma agenda com vocês para vocês conhecerem mais sobre as nossas soluções digitais. Agora, com os nossos recados dados, vamos ao nosso episódio de hoje, que está muito interessante, né? Eu li um texto lá no LinkedIn, me interessei muito pelo assunto, né? E convidei o Vinícius Nardi para vir aqui bater esse papo com a gente. Vinícius, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela sua disponibilidade e disposição. Boa, beleza, Sara. É um prazer estar aqui com você, né, para a gente poder falar um pouco aí sobre esse futuro que a gente enxerga, né, para o consumo de lácteos e, enfim, para o setor como um todo. Acho que tem bastante coisa positiva aí para a gente abordar. Verdade. E hoje nós vamos falar sobre o porquê, né, o consumo de lácteos ainda vai crescer no Brasil, né, com essa visão do Vinícius. Vinícius, mas antes da gente entrar aqui no nosso assunto, eu queria que você falasse pra gente quem é o Vinícius. Bom, beleza. Sara, eu sou formado em economia, tá? Eu sou de Juiz de Fora, de Minas Gerais, sou mineiro, dá para ver pelo sotaque, né? E já tem 7 anos que eu estou trabalhando no setor do leite, né? Como um todo. Eu tive a oportunidade de estagiar na Embrapa Gado de Leite com o Glauco, com o Denis, enfim. E desde que eu me formei, eu estou aqui na Milk Point Ventures. Já são quase 6 anos por aqui. Tive a oportunidade de passar aí pela área de inteligência de mercado. Hoje atuo de forma mais ampla e olhando para todos os nossos negócios. E, enfim, acho que é isso. Enquanto empresa, né, o nosso objetivo de fato, fazer com que o setor lácteo brasileiro seja reconhecido como o mais bem-sucedido do mundo. E eu acho que isso é plenamente possível e tem um pouco a ver com esse texto que você comentou e com outras coisas que a gente vem observando. Legal. E que bom, né? Eu tenho certeza que tem uma velha guarda aí que fica feliz, né, de ver você chegando, se interessando e gostando tanto assim da cadeia, né, Vinícius? Que bom. E que a sua energia, né, contagie, contamine mesmo, né, outros jovens igual você.
para poder vir, né, para o nosso setor. Eu falo que tem tantas oportunidades no leite, né, um setor tão rico, tão valioso. A gente precisa de trair, né, boas pessoas para cá todos os dias, né? A gente quer, eu falo que daqui a 10 anos eu quero estar aqui, né, no setor contando muitas histórias positivas da nossa cadeia do leite. Com certeza. Eu acho que eu fui bem privilegiado, né? Tanto, né, no meu estágio e depois aqui também na Milk Point com o Marcelo, com o Walter, enfim. Então, eu acho que pude ter aí grandes referências e pude ver um lado do setor que eu acho que de fato não é o que todo mundo enxerga, né? A gente até te enviei também, né, uma outra reflexão de que eu via em Juiz de Fora, né, eu tinha alguns conhecidos próximos que tinham se aventurado aí a produzir leite, e a visão era sempre de, nossa, um negócio ruim, um negócio sem escala e etc. E eu acho que depois desse período todo aí já no setor, eu tenho certeza que não é a visão correta, né? Tem muito a ver com a forma como esses negócios foram conduzidos. Mas existe um leite que tem muito futuro, sem dúvida. Que bom, que bom. Ô Vinícius, e o que que te leva a afirmar, falando, né, sobre o consumo de lácteos, que ainda vai, né, que esse consumo ainda vai crescer no Brasil? De onde que vem e quais que são os pilares dessa crença, dessa sua crença sobre esse aumento no consumo? Eu vejo que assim, Sara, é um primeiro aspecto que eu acho que é interessante comentar, né? A gente viu aí no Brasil até meados de 2014, né? Junto com esse crescimento de renda efetivamente que a população teve no Brasil durante um determinado período, de uma atividade econômica mais agitada, enfim, de um período melhor para a economia no geral, a gente viu um crescimento, né, em volume de produção e etc. E é engraçado que durante boa parte desses 7 anos aí que eu estou no setor, a gente viveu um setor meio que andando de lado, né? O que todo mundo comentava era, putz, já tem um tempão que a gente não volta a crescer e etc. E nesses últimos anos, se a gente pegar de 22 para 23, de 23 para 24, e agora de novo de 24 para 25, a gente está vendo o setor voltar a crescer, né? E pelas nossas estimativas aqui, né, já esse ano, a gente tende a ver a maior disponibilidade per capita aí que a gente teve no país na história, efetivamente, com a maior produção, né? Desde 2022 a gente tem um volume de importação bem mais relevante do que já foi em outros momentos. E a gente não está vendo nesse momento, né? Desde o segundo semestre de 2023, a gente não vê uma queda brusca de preços, né? A gente tem Sim. momentos piores, a gente tem momentos que a gente, né, vê que a rentabilidade cai ali um pouco, mas em geral a gente vem tendo, principalmente aí 24 e nesse ano de 2025, uma rentabilidade numa média superior ao que a gente viu em outros momentos. Então, assim, se a gente tem um volume maior de leite aqui dentro, e mesmo assim a gente tem conseguido manter essa questão do preço e tal num patamar razoável, já é um primeiro ponto de que esse leite está sendo consumido, né? Então, acho que aí tem um primeiro aspecto que é interessante. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem aspectos de mudança de comportamento mesmo das pessoas que vão ficar ainda mais fortes na minha concepção. Então, eu vejo que se a gente pegar ali o nosso consumo de queijo, por exemplo, né, em relação a países como a Argentina e tal, que também passaram por um momento terrível aí, economicamente falando, a gente ainda consome menos queijo, né, por habitante, né, do que os argentinos. E a gente tem outros aspectos também de própria característica do leite como um produto proteico, como um produto que tem uma questão de saúde efetivamente que é muito favorável, né? É um produto funcional, enfim, que tem sido cada vez mais relevante para as pessoas. Então, eu vejo que esses são alguns sinais que a gente tem que, de fato, a gente tem tudo para aumentar o nosso consumo de leite ainda mais. Uhum. E quando, né, quando a gente se compara com outros países da América Latina, como é que o Brasil tá? É, eu comentei, né? Eu peguei um dado que, né, usa ali algumas estimativas da FAO, enfim, e a gente consome menos leite, desculpa, menos queijo hoje, efetivamente, por habitante do que países como a Argentina, por exemplo, né? Então, Uhum. se a gente for olhar para o
equivalente leite como um todo, é até equilibrado, mas a gente tem produtos específicos, né, em que a gente ainda tem um déficit em relação a outros países. E países que, como eu comentei, quando a gente olha para esse lado da renda, tem um desempenho que é pior que o nosso, né? Então, a gente tem ali uma perspectiva, assim, de aumento, na minha visão, desse consumo, né? E da gente atingir esse patamar que a gente enxerga em outros países por aqui. Uhum, entendi. Em países, né, como nos Estados Unidos, o leite fluido ele voltou a crescer em 2024, né? Você fala isso lá no seu texto. E muito especialmente entre os jovens, né? O que eu achei muito interessante. E o que será que está por trás disso, né? O que aconteceu? Porque, assim, aqui, só fazendo um comentário rapidinho antes de você falar, aqui no Brasil, eu não sei quanto que isso já mexeu, né, no volume de consumo, mas a gente vê que as bebidas de high protein, né, que eles chamam, elas viraram uma febre, né? Eu acho assim que nos últimos, sei lá, 2 anos, isso popularizou muito mais, né, Vinícius? Quando você vai na academia, todo mundo tem, no supermercado, a maioria das pessoas coloca no carrinho, né? Em todas as lojas de conveniência que a gente vai, tem isso, a gente vai na padaria, tem isso, né? Para todo lado. Então, eu não sei se isso já fez uma diferença no Brasil, mas eu vejo que deu que economicamente deve ter ajudado, sim, né? Eu Essa é digo uma no consumo. movimentação que eu acho que ela é bem interessante, né? Primeiro puxando a questão dos Estados Unidos, né? Uhum, dos É, jovens. saiu, né, em meados de fevereiro, ali uma matéria no The New York Times, né, justamente reforçando esse aumento no consumo do leite fluido nos Estados Unidos. E isso foi só o segundo ano desde a década de 70, né, em que isso aconteceu. Então, assim, é realmente um marco, né? É uma mudança bem grande, assim, de tendência, né? Uhum. E aí você comentou sobre isso ser muito puxado pelos jovens, enfim, e eu acho que isso é o que forma realmente esse conceito, assim, e essa tendência, porque você tem, de um lado, essa questão do leite como um alimento proteico, como um alimento nutritivo, como um alimento que passa a fazer parte de um lanche, né, efetivamente, em forma dessas bebidas proteicas, enfim. É, e você tem a comparação também do leite hoje, né, em relação a, por exemplo, a questão das bebidas vegetais, enfim, que em algum momento, né, o setor, né, eu diria que a pecuária como um todo, o agro como um todo, foi colocado, de certa forma, como um vilão ali, né, de que, putz, é um setor que ele prejudica o meio ambiente, ele, né, não Uhum. tem práticas sustentáveis, enfim. E essa é muita da argumentação, né, que a gente enxerga na coisa das bebidas vegetais e etc. Mas aí, quando você olha para a questão das bebidas vegetais, você vê essa coisa, né, do quão industrializado, né, é um alimento como esse, o quão artificial acaba sendo um alimento como esse. Né? E quando você compara, por exemplo, com leite, que é um alimento natural, né, muitas das vezes, e tão nutritivo quanto, né, o jovem passou a perceber isso, né? Ele passou a olhar para isso, ele passou, putz, tem uma baita vantagem para eu consumir esse alimento e, além disso, né, ele passa longe de ser esse vilão, né? Então, eu acho que quando você pega fatores como esses, você começa a achar essas justificativas, né? As pessoas começam a olhar para esse lado. Eu acho que fica cada vez mais importante, né, que a gente, enquanto setor, a gente também olhe para isso, né? Uhum. Então, eu acho que tem coisas bem interessantes para esse caminho, sabe? De como o leite é enxergado efetivamente e você tem um aspecto estrutural ali de comportamento do consumidor e isso mudando esses paradigmas. Uhum. Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem nenhum número, né, mostrando que os jovens aumentaram o consumo. Não, a gente não tem. O que a gente tem, né, e que a gente já consegue observar a partir de alguns dados dessas empresas que analisam o varejo efetivamente, né, você vê no comparativo de um ano em relação ao ano anterior, os iogurtes, efetivamente, essas bebidas proteicas com um desempenho bem considerável, assim,
tá, em relação ao aumento de consumo e etc. Mas em termos setoriais, né, eu ainda não tenho aqui nenhum número especificamente para te passar. Uhum, entendi. É, e será que a gente está acompanhando? Eu falo a gente como indústria, será que a gente está acompanhando, né, o comportamento das novas gerações? Será que a gente está trabalhando de alguma forma para influenciar no consumo deles? Né? Porque existe essa percepção, às vezes, que a gente pode até chamar de natural em relação ao valor nutricional que você citou, né? As questões de saudabilidade. Né, igual você falou também sobre ser muito mais acessível, né? Além de ter um rótulo muito mais limpo, também de serem produtos mais baratos. Mas será que as empresas estão olhando para essa geração? Pô, Sara, olha, eu tenho muita dúvida, viu? Eu tenho muita Uhum, dúvida se a gente já chegou nesse lugar. É, Eu tenho a percepção que muitas vezes a gente não se enxerga dessa forma, né, enquanto sim. setor. Eu também escrevi aí recentemente algo sobre isso, que eu acho que a gente ainda falta muita autoestima para a gente enquanto setor, né? E eu acho que isso se reflete no fato de que muitas vezes a gente não se posiciona, né? A gente não busca esse espaço. Eu acho que muitas vezes o que acontece é quando alguém bate na gente, a gente tenta, né, se defender ou bater de volta, mas a gente construir essa imagem, eu sinceramente acho que a gente ainda tem o que melhorar. Né? Eu acho que tem iniciativas, né, que começam a aparecer. Né? Então, assim, do nosso lado, né, a gente tem aí o Milk Pro Summit, que teve a primeira edição esse ano, que não é Uhum. algo para falar diretamente com o consumidor, mas que, de certa forma, tenta trazer para o setor, né? Cara, olha o quão bom o setor ele pode ser, né? Olha como a gente tem o que, né, o que mostrar efetivamente para os outros setores, né? Então, assim, foi um evento que na primeira edição vendeu todos os ingressos e etc. Então, eu acho que a gente tem alguns, enquanto setor, né, a gente tem ali algumas iniciativas que começam a trazer um respiro. Mas eu ainda sinto bastante falta da gente realmente tentar se colocar num lugar em que as pessoas vejam a gente dessa forma. Eu li, né, uma discussão no próprio Milk Point esses dias, né, que um texto, né, da Diana Young colocando essa questão da comunicação com o consumidor, etc. E aí o Marcelo comentou, né, que tem justamente essa coisa de assim, a gente precisa fazer o papel de base mesmo, de às vezes ir nas escolas, levar as crianças para conhecerem, né, como que são as fazendas de leite, né, e reforçar isso com outras gerações efetivamente, porque são vários os preconceitos que você precisa quebrar no fundo para você trazer essa pessoa para te consumir lá na frente, né? Então, eu acho que tem um aspecto aí que ele é importante. E uma outra coisa que recentemente também o Marcelo trouxe para a gente aqui, né, de um evento que ele foi até na Holanda, né, que, assim, em muitos casos a gente é muito atrasado também em termos regulatórios e etc. Então, Sim. isso também atrapalha, né? E aí ele estava comentando do lado oposto, do lado sênior, né? Dos produtos para pessoas mais idosas, etc. E, por exemplo, a gente não pode usar, né, essa termologia de um produto lácteo aqui voltado para esse público, porque isso não existe um leite para o sênior. Então a Uhum. gente tem algumas coisas que eu acho que ainda levam a gente para um lado meio atrasado, assim. Eu acho que essa coisa da comunicação e de como a gente pode se expor, de como a gente precisa se posicionar, é algo que atrapalha bastante, assim. E é engraçado, né, que essa questão, assim, né, igual você falou, às vezes a gente não mostra o nosso lado positivo, né? Quando a gente é atacado e a gente é de vez em quando atacado, a gente vai lá e reage e tal. E assim, esses dias a gente estava comentando lá em casa, né, eu e meu marido. Falando, tá bom, né? O povo lá dos vegetais ficam nos atacando. Mas você imagina só, o queijo, né? Os produtos lácteos. Vamos falar de queijo, porque quando a gente fala de reunião de amigos, né? Olha só, vou chamar o Vinícius, né? Meus amigos e tal, vamos todo mundo sair para comer pizza.
Se você tá. Se você vai sair para comer uma pizza e saborear a pizza e o negócio tá muito gostoso, o seu encontro ali, ele vai prorrogando, né? Agora, se você sai para comer um negócio que é feito de queijo de leite, de sei lá de quê, nem leite, não, desculpa, pessoal, de bebida vegetal, sei lá do quê, ou sei lá do que aqui tem gosto, deve ter gosto de plástico misturado com não sei, com qualquer outra coisa, né? Com petróleo. Mas então, assim, não tem graça, né? Se você fizer. Não tem essas pesquisas rápidas que o povo do TikTok fica fazendo, né? Se for perguntar pra ele, você quer sair com seu amigo pra você comer uma pizza de queijo de vaca ou você quer sair pra comer um tira-gosto de queijo de castanha? Né? As coisas, tipo assim, são essas pequenas coisas, pequenos detalhes que a gente pode fazer, né? Que é o que dá ibope, que é o que envolve o consumidor, envolve as pessoas, né? O pessoal que toma cerveja, os cervejeiros aí mesmo. Imagina ele comendo um salgadinho de queijo que não é queijo de verdade, que aquilo não tem o mesmo sabor. Uma batata frita, né? Que a gente coloca lá cheddar e bacon e queijo derretido. Então essas coisas, elas fazem parte da nossa vida todos os dias, né? Todos os dias aí você vai nos bares, nos botecos, nos happy hour, nas festas, nos encontros, tudo tem queijo, tem leite, tem algum produto lácteo e a gente não lembra disso. Eu falo a gente como setor mesmo, olha o tanto que isso é valioso. Né, o quanto quando a família se encontra, olha, vamos comemorar o aniversário da Sara. Onde que a gente vai? Nós vamos numa pizzaria. O que tem lá na pizzaria? Além da massa ali, que às vezes ninguém dá ideia. O queijo, né? A gente vai muito ali por causa do queijo, né? Do queijo que tá na pizza. Então, esses detalhes, assim, que eu acho que a gente deveria valorizar mais, sabe? É porque eu fico vendo essas coisas no TikTok, eu fico pensando, caramba, né? Dá pra gente fazer um monte de coisas interessantes, de atrair as pessoas, igual você falou, né? Como que a gente chama atenção pro nosso setor? Como que a gente mostra que, né, que a gente tem um monte de coisas positivas? Além dos valores nutricionais e custo baixo, né? Exatamente, assim, eu acho que a gente tem vergonha em alguns momentos, né, de fazer propaganda, e, enfim, Uhum. né, você só tem esse prazer, né, de consumir ali o derivado pronto, e etc. Você tem toda uma cadeia por trás, né, que está trabalhando para aquilo chegar ali na sua mesa, e essa cadeia também precisa ser valorizada, né, e aí você entra em outros aspectos do quanto o próprio laticínio precisa estimular que o produtor produza um leite de qualidade, com um sólido, enfim, para que você tenha aquela. Tem muita coisa que poderia ser explorada, né, e que poderia ser algo setorial, efetivamente, para reforçar assim, a importância que o setor tem. Né? Acho que assim, Uhum. vai desde esse aspecto até o aspecto de, assim, economicamente falando, né? O quanto que o setor não é importante para o país efetivamente, Sim. né? Eu fico vendo, né? Todo mundo fala, né? Do agro, que o agro tem várias campanhas, né? Do agro é pop, o agro é tech o quanto que o PIB agro carrega o país efetivamente, né? Caramba, o leite faz parte disso, né? Faz muito parte, né? Quantos milhões de reais o leite não movimenta todo dia, né, a partir da própria produção primária, antes mesmo da transformação, enfim. Então, acho que tem muitos aspectos que a gente precisaria conseguir fazer com que as pessoas enxergassem, né, para que a gente fosse mais valorizado. É, são coisas que parecem bobas, assim, né? Mas a gente estava falando sobre, lá no início, né, também de trazer pessoas com essa mesma energia, enfim, para também trabalhar no setor. Também passa por isso, né? Se a gente Aham. não tiver uma agenda positiva, efetivamente, a pessoa vai olhar e vai falar, putz, vou trabalhar no leite, né? Aí a pessoa vai ter aquela imagem lá daquela produção que não escala, daquele negócio que é ruim, daquele negócio que todo mundo reclama, né? Aí o cara fala, puta, eu vou investir minha carreira aqui, né? Vou passar anos da minha vida é, nesse lado. Então, acho que assim, tem muito mais impacto do que parece, né? Uhum, é verdade. E tem muito mesmo, né? E às vezes a gente fica. Tem toda essa discussão também, né? Que nem é o nosso assunto aqui hoje, que é sucessão. Ai, que sucessão, não sei o que lá de sucessão. Eu falo, gente, o quanto que a gente, né, fala, o quanto que a gente escutou coisas negativas do nosso setor, é difícil mesmo, né, agora discutir sucessão, né? É o que você acabou de Exatamente. falar.
eu acho que a gente mesmo afastou as pessoas, né? Uhum. Eu não sei se em algum momento a gente achou que isso pudesse ser bom, né? Que pudesse proteger de alguma forma, eu não sei. Mas eu olhando hoje, eu penso, putz, né? É uma visão muito deturpada, para mim, assim, do que pode ser a atividade, né? Sim. Às vezes uma coisa que me chama muita atenção, assim, né, em relação a tamanho de produção. Quando você está no setor, você olha, você fala, putz, o cara tem 1.000 litros por dia. Ah, pô, ok, é um cara médio ali, mas ele não é grande, né? Às vezes na minha região, né, na zona da mata ali de Minas, você conversa com alguém, o cara reclamando e tal, o cara fala, não, porque tem fulano que tem 1.000 e poucos litros por dia aqui, e mesmo nem ele acha bom, né? Eu falo, putz, mas tem cara que tem cento e tantos mil, né? Você tem, não sei, a gente estima que tem mais de 1.500 produtores hoje com mais de 5.000 litros por dia, né, Uhum. no país. Então, cara, tem para um monte de gente que o leite é muito bom, né? Mas assim, isso precisa aparecer efetivamente. É verdade, é verdade. E às vezes igual a gente falou até no início do episódio, é pra que lado que eu tô olhando, né? Se eu tô olhando pro lado negativo, eu só vou ver coisas negativas. Mas é isso aí, quando a gente vê fazendas de 50 mil, 80 mil, né? Quando a gente vai lá pro evento Milk Point, que a gente vê as grandes fazendas lá, que são destaques no Brasil, essas pessoas, elas estão ganhando dinheiro com o negócio, né? Elas não estão ali por não é porque ela gosta de vaca. Ninguém tá ali só, nossa, eu amo vaca, eu vou criar um monte de vaca aqui por amor, né? Todo mundo tem uma paixão muito grande pelo que faz, né? Você vê que o pessoal do leite também são muito apaixonados pelo setor, mas ele tá ali porque tá dando dinheiro para ele, né? Então é um negócio, é um bom negócio, né? Eu acho que é bem isso mesmo, Sara. Assim, é uma atividade econômica no final, né? Não tem nada de diferente assim em relação a outras atividades do agro, da própria pecuária, de corte, enfim. As pessoas estão ali, tem muita gente que está ali e realmente tendo resultado efetivamente, né? A gente viu aí ao longo desse ano. É, Muita gente com números muito expressivos, assim, né? De margem de 30% no ano, às vezes um lucro por hectare, que é o faturamento dos grãos, assim, né? Na mesma proporção. Então, assim, tem muita gente Uhum, com um resultado muito positivo na atividade, né? E é o que permite também que você tenha um produto cada vez mais qualidade, etc. E da pergunta inicial, né, do porquê que eu acredito que o consumo vai crescer, também vai nessa linha, né? A atividade tem muita condição de entregar um produto com cada vez mais qualidade, efetivamente, para o consumidor final. Isso começa desde lá da produção primária. Assim, a gente ainda tem muito o que melhorar e tal, e isso é oportunidade, efetivamente. Então, eu acho que cada vez mais isso também vai ficar claro com o que isso pode proporcionar de outros produtos também, de outras, né, formas. Uma coisa que a gente ouviu muito sempre, né? Ah, mas fulano é intolerante à lactose, né? A pessoa tem alergia ali. O setor está cada vez mais preparado para isso, né? Hoje em dia você sim, tem produto sem lactose, e não é só o leite fluido, mas você tem tudo. derivado também, né? Especial, você tem a questão dos A2, enfim. Então o setor ele também está se transformando, apesar de tudo que a gente comentou, ele também está Uhum, olhando em algum grau para essas oportunidades e está se preparando para isso, né? exatamente. Né, você já citou algumas coisas, mas o que será que falta para o Brasil destravar no crescimento de consumo? A gente sabe que, né, uma das coisas que é muito importante é preço. Teve um outro podcast que eu gravei com a menina que mora na Europa. E aí ela comentou, né, o quanto que a cultura de comer todos os vários tipos de queijo, né, existe lá. E o Fábio também da BIC falou isso aqui no podcast. Quanto assim, olha, tá bom, eu posso incentivar o consumo de queijos, né? Vamos falar de queijos, né? Vamos incentivar mais os queijos finos, né? Sem ser tirar o mussarela, que faz parte mesmo da nossa vida, e colocar outros queijos fazendo parte ali do nosso café da manhã, do lanche, né? Dos nossos eventos e tal. Só que isso tudo tem um custo, né? E a gente ainda tem uma renda
baixa às vezes, né, para colocar esse produto na nossa mesa. Então, assim, eu acho que barreira de preço ainda claro que tem outros produtos que a gente pode aumentar, né, o consumo, o próprio leite fluido mesmo, né, um exemplo disso. Mas eu queria que você citasse também outros pontos, né, que a gente pode melhorar, em questão de distribuição, talvez, marketing, questões culturais. O que a gente pode falar mais, né? Como que a gente pode melhorar nossa comunicação para melhorar o consumo? Eu acho que assim, um grande aspecto que a gente tem aí, de fato, é o aspecto econômico, como você comentou, né? Isso sem dúvida ele é um impeditivo aí em algum grau, mas eu acho que isso foge um pouco do que o setor consegue fazer efetivamente, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar mais assim, o que que a gente pode fazer de dentro efetivamente. E aí eu acho que entra muito a questão da comunicação, assim. Uhum, Eu realmente acho que a gente tem uma dor aí. É, e aí eu vejo que tem alguns aspectos que talvez eles sejam delicados, né? Então, assim, a gente ainda tem uma indústria que é muito fragmentada, né? uhum. A gente tem muito laticínio na prática, né? E aí, se a gente for considerar assim o poder, talvez que cada laticínio desse tenha para fazer esse marketing, para se estruturar, para fazer esse tipo de campanha, talvez não vá ser tão grande individualmente, né? Então, você comentou a questão dos queijos, né? Eu acho que queijo entra muito nisso, né? Você tem em Minas, Uhum. por exemplo, é até engraçado, né? Cada esquina que você anda, você descobre um laticínio diferente, né? É. Às vezes, a minha noiva brinca comigo, né? Putz, você vai para o mercado, você fica lá olhando cada embalagem, né? E aí você vai vendo cada dia você descobre um laticínio novo, né? Aham. Então eu acho que tem um aspecto da nossa estrutura efetivamente enquanto cadeia que dificulta um pouco essa questão da comunicação, porque em alguns casos você tem poucas empresas, né? E aí elas se concentram ali, fazem uma ação setorial efetivamente e é mais fácil de coordenar, né? Então eu acho que a gente tem esse aspecto da comunicação e eu sinto falta assim de ter uma ação enquanto setor efetivamente que talvez fortaleça isso, né? E que leve isso de forma mais ampla para o mercado. Agora, ao mesmo tempo, né, a gente vê né, que é, você comentou né, a questão das redes sociais e etc. Pô, também deveria ser mais utilizado né, de forma educativa mesmo, para mostrar o que é o setor, enfim, e aí talvez né, nesse aspecto você possa ter um trabalho mais de formiguinha ali que funcione. Mas eu realmente acho que a gente precisava conseguir ter uma comunicação mais efetiva, mais assertiva, e eu acho que nesse caso né, a gente tem essa dor de que a gente é uma cadeia muito grande, muito fragmentada, e se comunicar dessa forma não é fácil. Né? E aí eu vejo que assim eu poderia eventualmente resolver isso, teria que ser uma ação coordenada efetivamente, né, em que mais do que as empresas individualmente tentassem fazer essa comunicação, mas que tivessem essa preocupação em mostrar como o setor funciona e como que as coisas podem, de fato, serem né, positivas assim, para o nosso lado. Então, eu acho que a comunicação é um aspecto importante que a gente poderia trabalhar. Né? É, e acho que essa questão, né, essa questão regulatória, ela tende a ficar cada vez mais forte. O Marcelo tem falado muito isso com a gente. Assim, ele tem toda a razão, porque se você pega em outros países, muitas vezes, né, os produtos que estão crescendo, são produtos que a gente não pode fazer aqui. Às vezes produtos ultrafiltrados, enfim, e que a gente tem barreiras aqui dentro, né? E aí esse é um ponto, assim, né? Você olha para outros lugares, você olha para outros países, e aí o que está crescendo a gente não pode fazer. Então, como que a gente trata isso? E aí, de novo, também é uma ação que não vai ser uma empresa individualmente que vai conseguir fazer. Então, a gente precisaria se estruturar enquanto setor efetivamente para ter algo que atacasse essa dor. Né? Então, eu acho que a gente tem dois aspectos bem relevantes aí que a gente depende de uma coordenação da cadeia para tratá-los de forma efetiva, sabe?
É, o negócio que não pode ficar. A indústria faz, né? Bastante movimento, sim, mas eu acho que não dá nem só para a indústria esperar que os produtores de leite façam isso, e nem os produtores de leite esperar que só a indústria ou qualquer órgão ou instituição que os represente assuma essa responsabilidade, né? Eu acho que quando a gente precisa de vender. Né? No caso do produtor, ele precisa de vender o leite, no caso do laticínio, ele precisa de vender os produtos. A gente precisa de estar unido como cadeia, né? Como um interesse só, para poder fazer essas ações, né? E eu acho que a gente precisa né, de se organizar, igual a gente aqui, né? A gente tem aqui nosso canal de comunicação, vocês fazem uma comunicação muito boa também, e acaba que a gente não atinge só quem está dentro da cadeia, né? A gente atinge todo mundo, e isso é muito interessante, né? Eu falo que lá no TikTok, eu tenho um público no TikTok que é completamente diferente, né? Do LinkedIn, do Instagram, do YouTube, e ele questiona coisas assim, o tempo todo sobre tudo, entendeu? Sobre bem-estar, sobre sustentabilidade, sobre questões nutricionais, sobre tudo. Então, assim, o povão, né? Ele tá lá e a gente precisa de usar essas redes, né? Já tá mais que provado o quanto que o brasileiro fica, né? Nas redes sociais, a gente é o país, acho que mais fica nas redes sociais, então se esse é o canal de comunicação, a gente tem que usar ele. Ah, mas o pessoal, é engraçado que eu vejo muita resistência, né? Ah, mas o TikTok, ah, mas o Facebook, ah, mas o Instagram. Eu falo, gente, a gente tem que estar onde que as pessoas estão, né? Se você chega lá na casa dos meus pais lá na roça, os dois estão buscando conteúdo, entendeu? Se é coisa que é boa, se não é, entendeu? Assim, se é coisa de divertido, se é coisa de 30 segundos, se é de 1 minuto, se é de 1 hora, todo mundo está buscando conteúdo, está buscando uma distração ali. Então, se eu aproveitar esse momento para poder levar alguma informação, né, que seja num formato de distração, que seja num formato, né, descontraído ali, mas que a gente use os canais. Eu acho que a gente precisa muito de fazer isso. Quando a gente vê esses meninos, tem um monte de menino novo aí nas redes sociais, os Primo Agro, alguma coisa assim que tem. Você pensa bem, eles produzem um conteúdo ali simples, né, contando rotina dos fazendeiros lá de soja, principalmente, né, dos agrônomos, e eles têm milhões de seguidores, né, eles são muito grandes, e isso só populariza, isso atrai gente para o setor, isso chama a atenção dos jovens, isso esclarece várias dúvidas, isso aproxima do consumidor, sabe? Eu vejo só coisas positivas, e a gente tem condições de fazer muita coisa parecida com isso, muita coisa legal, né? Pois você comentou uma coisa interessante, né, sobre essa coisa da rede social. Eu acho que se conecta muito com a própria questão da nova geração, né? Assim, a forma como as pessoas buscam as coisas, assim, ela muda, né? Então, assim, até outro dia as pessoas elas precisavam de alguma informação, ela vai buscar no Google, né? Hoje em dia ela já tem a inteligência artificial, ela tem o TikTok, ela tem o YouTube, e as Sim, pessoas fazem perguntas ali, né? Elas usam essas ferramentas também para buscarem sim. sobre algo que elas tenham dúvida ou que elas, né, vão consumir, enfim. E aí você comentou do Primus Agro também, né? Eu vi um vídeo deles, voltando até da AgroLeite na semana passada, que muito interessante, né? Que eles estavam numa feira do mercado financeiro, até num evento do mercado financeiro, e que eles estavam fazendo algumas perguntas, até para alguns influencers mesmo, que também estavam nesse lugar, né? E algumas perguntas engraçadas, assim, né? Quanto você acha que uma vaca de leite ela dá por dia, né? E assim, você vê que assim, as pessoas não têm a mínima noção, né? Elas não têm a mínima ideia. E o cara naturalmente ele mostra a pessoa falando errado, mas ele mostra o que é a resposta certa também, né? E de Uhum. um jeito descontraído e etc. Eu tenho certeza que muita gente, a partir daquele momento, que viu aquele conteúdo, guardou essa informação, né? Exato. E não vai mais responder que a vaca dá 3 litros de leite por dia, né? Ela vai ter uma resposta que pelo menos ela vai fazer algum sentido. Né? Então, eu acho que isso é bem interessante assim, e é um outro aspecto que, assim, o setor também atua pouco, efetivamente, né? É, é,
Bom, se for provar o caso do Milk Point, assim, até 2, 3 meses atrás, o nosso conteúdo não estava lá no TikTok, né? Então, assim, a gente é naturalmente conservador enquanto setor. E isso num mundo que muda cada vez mais rápido, as consequências de você ser muito conservador, talvez elas vão ficar cada vez mais intensas também, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente está num momento do setor que ele é muito bom e que a gente não pode desperdiçar, assim. No momento que o setor, como eu comentei, né, apesar dos pesares, ele vem sim crescendo nesses últimos anos, né? Um momento em que você tem o mercado de forma estrutural olhando para o leite de outra forma, né? É, a gente precisa aproveitar isso, né? Uhum. Estava na AgroLeite lá na semana passada, eu voltei assim bem animado e impressionado assim de como que o astral das pessoas efetivamente está bom, né? As pessoas Que estão bom. olhando ali para atividade, né? E falando, puta, tem que investir, né? Quero continuar, estou ganhando dinheiro, e, enfim. Eu acho que a gente precisa conseguir passar esse bom humor, né, de forma que isso fure a nossa bolha, né? Então não adianta a gente pregar só para a gente que é convertido, né? A gente precisa também fazer levar isso para as outras Verdade. pessoas. É Então a gente verdade. precisa aproveitar esse momento. É verdade. Eu só lembrando mais de um caso, né? Teve uma conta que eu vi no TikTok também de um transportador de leite. Ele também, assim, tem um monte de seguidor, entendeu? Ele só mostra a rotina dele, entendeu? E assim, eu falo que no leite a gente tem muita oportunidade de contar a história, porque a cadeia é muito longa. Longa, complexa, um monte de atores diferentes. Então, assim, se a gente quiser contar as nossas histórias, né? A gente tem muita oportunidade, sabe? E aí eu lembrei desse transportador também, que assim, figura, né? Coisas engraçadas, mas é só a rotina dele, entendeu? Para quem já fez uma rota de leite, né? Vai se identificar muito rapidamente. Para quem não fez, vai entender um pouco mais o caminho que o leite percorre, mas são oportunidades que a gente está enxergando aqui de comunicação, né, Vinícius? Eu fico pensando em algumas coisas, né? Como é que hoje em dia, assim, ainda tem gente que acha que a vaca é maltratada ou alguma coisa desse tipo. São coisas que, assim, elas são tão distantes, efetivamente, de uma realidade do que o setor realmente precisa. Não porque o setor é bonzinho, né? Né? Que óbvio que as pessoas gostam e criam um carinho pela própria questão do animal, enfim, mas, cara, não tem outro jeito de você fazer, né? Se a vaca não tiver Bem cuidada. sendo bem tratada ali, ela não vai dar leite, né? Então, eu acho que a gente ainda tem alguns estigmas que fora da nossa bolha, as pessoas olham de uma forma que e a gente, eu não sei se às vezes a gente fica descrente que as outras pessoas veem dessa forma, né? Por ser tão banal assim em alguns momentos para a gente, mas coisas que a gente poderia falar, que teria uma forma leve de você levar isso, de você mostrar, né? E que a gente perde essas oportunidades assim. Verdade. É muito legal. Ô Vinícius, e você escreveu recentemente, né, um outro artigo, foi até que você me deu essa dica, falou, Sara, lê lá que ficou bom também. É provocador, né, chamando a autoestima que o leite brasileiro precisa encontrar. E você aponta que, apesar de existirem muitos produtores e empresas no setor que operam já em alta produtividade, você acabou de contar aí que você chegou da AgroLeite e você viu muita coisa positiva lá, né, ainda, no geral, ainda tem um setor, né, a gente ainda passa uma imagem, né, de um setor atrasado, pouco valorizado, e até mesmo, até a gente, né, que está dentro da cadeia, a gente enxerga isso. E por que você acha que o setor de laticínios ainda carrega essa visão negativa? E o que a gente precisa de mudar para que o leite seja reconhecido como um protagonista do agronegócio brasileiro, assim como já acontece com os grãos e com a pecuária de corte, né? Uma coisa que eu vejo, Sara, é que assim, durante muito tempo, né, a gente carregou uma visão sobre o setor, que pode ser que lá atrás fosse uma visão que nos ajudasse efetivamente, né, num setor que tinha muito lá o produtor familiar e um setor que ele estava presente, né, em todos os municípios, né, do Brasil, enfim. É,
mas eu acho que essa é uma visão que ela não conversa muito com uma cadeia eficiente, com uma cadeia, né, com uma produtividade alta e etc. Por alguns motivos, né? Mas assim, se você pegar hoje, né, essa coisa do leite que mais dá certo e etc., você tem essa coisa dos clusters, né? Você tem regiões que são regiões que são muito produtivas e que realmente se destacam ali em relação à atividade, etc. Mas eu vejo que a gente talvez tenha se agarrado só à primeira parte, né? E aí, com isso, a realidade, a partir do momento que a realidade foi ficando mais difícil para essa primeira parte, né? Então, esse cara que ele não tem escala e etc., ele não foi conseguindo se desenvolver, ele não foi conseguindo investir, etc. A gente foi ficando com essa imagem. Né? Então, assim, essa pessoa é a pessoa que muitas vezes a gente vê reclamar do leite, que vai, né, chiar aí em tudo que é lugar em relação ao preço do leite, à rentabilidade, e que, né, vai matar o animal, que vai passar para corte, etc. E é a pessoa que faz barulho, efetivamente, né? E eu acho que, assim, a gente grudou a nossa imagem nessa primeira visão. Só que isso tem alguns problemas, né? Então, assim, um problema óbvio que eu acho que todo mundo sente, né? O problema do crédito, por exemplo, né? Então, assim, hoje, se você pegar, se você fizer uma avaliação, por exemplo, de uma indústria de laticínio, a questão do capex aí de uma indústria de laticínio, a maior parte está lá na produção primária, né? Está em você ter que ter lá os animais, você ter que ter lá ordenha, enfim, a maior parte do valor para você investir numa você ter lá o derivado final, ele vai estar na produção primária. E aí, como que você quer que o mercado financeiro olhe para uma atividade, né, que já começa que assim, a gente não tem contrato futuro, por exemplo, então você não tem nenhuma forma de dar segurança, de você dar essa previsibilidade para quem está, né, te oferecendo ali o crédito, enfim. Então, assim, a gente criou esse problema para nós mesmos hoje. Né? E aí a gente está num momento que, putz, a gente ainda importa 2 bilhões de litros de leite por ano. Né? E aí, para você conseguir passar a produzir esse leite aqui dentro, você precisa de um investimento enorme, de um investimento de mais de 8 bilhões. Né? E aí, como que a gente vai achar esse capital? Como que a gente vai ver outras pessoas investindo no setor, sendo que a gente criou, a gente construiu essa imagem meio que de coitado. Né? Então, eu vejo que assim, a gente se perdeu assim, em relação a esse problema, a gente subestimou ele. E aí você entra nessa questão de sucessão, que aí você tem, né, um monte de gente que o filho não quer ficar na fazenda, ele não quer ficar na atividade, mesmo em laticínio. Né? A gente percebe que tem uma crença de que não dá dinheiro, que não funciona, que é um negócio difícil pra caramba. E aí o cara olha e ele pensa nisso que você comentou, né? Putz, olha o quão longa é essa cadeia, né? E todo mundo fala que não dá dinheiro, para que eu vou ficar aqui, né? Para que eu vou fazer? Então a gente foi criando vários problemas, eu acho, para nós mesmos. E eu vejo claramente que assim, a gente é visto dessa forma, né? Meio como coitado, assim. Eu comentei lá na questão do artigo, né? Você vê culturalmente falando mesmo, você pega a novela de TV aberta aí, né? Pantanal, putz, um puta sucesso e tal, não passa uma vaquinha ali, né? É só a questão da pecuária de corte e tal. Se você pegar na música mesmo, né? Você tem muito essa coisa do sertanejo hoje, exaltando também um pouco dessa coisa da vida no campo e tal, mas ninguém fala de produzir leite, né? É o grão, a imagem assim da caminhonete, da fazenda grande, etc., mas é o grão, é o corte, enfim. Só que eu acho que realmente isso gerou um problema para a gente, principalmente nesses aspectos assim do crédito, de você ter gente qualificada querendo atuar na atividade. Então eu vejo que a gente criou esse problema para a gente e que também ajuda a nos distanciar desse futuro positivo, sabe? Entendi. É uma discussão muito interessante e eu considero assim também muito séria, né, ô Vinícius? Porque se a gente está aqui, né, e nós vamos nos chamar de jovens, né, Vinícius? Você é muito mais jovem que eu, mas a gente aqui como jovens, trabalhando na cadeia,
acreditando no setor, né? Porque nossas vidas estão aqui, a gente pretende não sair daqui, né? Eu acho que você tem os planos mais ou menos aí, né? De ficar por aí, eu também de ficar por aqui. Então, assim, se a gente não ajudar, né, a mudar essa imagem, né, se a gente não ajudar a mudar essa percepção, tanto de quem, né, de quem está lá na ponta, quanto a gente que já está mais no meio para o final ali da cadeia, né, eu acho que a gente tem que agir, a gente tem que ajudar, a gente tem que passar mais confiança, passar mais credibilidade, né? Eu acho que o trabalho que a gente faz aqui, eu acho que já mostra, né, que o setor é um setor muito importante, né? O tanto que o Milk Point é grande, o quanto que o Milk Point é importante, o trabalho que vocês fazem é importante, né, pro setor, quanto que vocês colaboram. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que continuar fazendo, né? Acreditando, insistindo, e ficando confiante. Falar, olha, gente, fases ruins todo mundo passa. O que a gente precisa aqui é de acreditar, né? E mostrar, começar a mostrar muito mais o nosso lado positivo do que negativo. Porque se você for conversar profundamente com um produtor de soja, eu tenho certeza que ele tem um monte de coisas negativas para contar pra gente, né? Se a gente vai falar com o pessoal do corte, tem um monte de coisas muito negativas também que eles vão falar pra gente. Mas é isso aí, né? É a história que a gente conta, a percepção que a gente passa para as outras pessoas. E aí a gente passa isso, né, para o consumidor, e a gente passa isso para as pessoas que a gente deve atrair para vir trabalhar com a gente no setor, né? É exatamente isso, Sara. Você estava falando dessa coisa de você conversar com quem está em outros mercados, né? A minha mãe sempre brincou comigo que trabalhar dá trabalho, né? E é isso mesmo, assim, não tem É. jeito. Independente de onde você estiver, você vai ter desafio, né? Só Uhum. que desafio também é oportunidade. Assim, a gente está aqui falando sobre consumo no mercado brasileiro e tal, mas o Brasil ele tem uma oportunidade, eu diria que maior do que qualquer outro, né? Porque assim, a gente não é autossuficiente hoje, né? A gente importa uma Exato. quantidade grande, né? A gente está falando aí em 6%, às vezes, em alguns momentos, do consumo Sim, interno, que é importação, né? sim. E se você Muita for olhar coisa. para fora também, né? Nova Zelândia não vai crescer, a Europa não vai crescer, né? E o mundo ele também tende a ter mais renda, e da mesma forma que a gente está olhando diferente para o leite, também vai olhar, né? Então, será que a gente também não tem oportunidade para, em algum momento, ser exportador, talvez? Né? Eu não Exato. sei, assim, mas é uma possibilidade. Né? Você tem algumas análises do Rabobank que falam num gap bem grande assim daqui a alguns anos e que alguém vai ter Ocupar, né? que compor ali esse volume. E aí você vai falar, Uhum. a Índia tem um monte de restrição sanitária, efetivamente, que, né, a gente não tem, né? A gente tem condição de atingir aí, eu acho, com investimento, com um trabalho duro aí, uma condição de eventualmente, em algum momento, também ser exportador. Então, assim, a gente está num setor que, putz, tem oportunidade para caramba, é um setor que já é bom, ele já é legal, né? Ele já faz muita coisa boa, ele já dá resultado para muita gente, e ainda tem várias oportunidades, assim. Então, a gente tem que se olhar com otimismo, efetivamente, né? E como um setor que tem realmente muito que ser feito dentro dele. Eu acho que quando a gente olha, né, para os números do Nordeste, né, o quanto que o Nordeste cresceu nos últimos anos em produção, eu acho que o Nordeste dá um tapa na cara da gente, assim, muito bem dado, né? Faz, gente, olha só, né? O Nordeste, a gente sempre falou o Nordeste seco, o Nordeste não sei o quê, o Nordeste está lá despontando em produção de leite, com gado espetacular, um monte de produtor, né, muito bem estruturado, um monte de fazenda grande. Esses dias eu vi robô chegando não sei aonde, mas não sei o que, notícia disso para todo lado. Então, assim, caramba, né? Se quiser produzir, se quiser fazer bem feito, tem jeito, né? Tem jeito sim. E a gente, igual você falou, a gente tem muita oportunidade, porque a gente precisa de ter solo produtivo. A gente precisa de cuidar do nosso solo. Então, acho que agora o resto é trabalhar mesmo. Mas qualquer coisa que a gente for fazer, igual como diz a sua mãe, dá trabalho, então vamos escutar a mãe do Vinícius, gente. Bem isso, assim, bem lembrado, né? Você tem o Nordeste também que, putz, é uma baita oportunidade, efetivamente, Exato, né? é. E que certamente é menos explorado do que poderia,
né? Uhum. Então, acho que a gente ainda vai ver muita coisa boa aí nesses próximos anos, com certeza, assim, para dentro do nosso setor. E eu acho que certamente, né, essa questão de pessoas dentro do setor também é um negócio para a gente olhar bastante, assim, porque a gente precisa atrair gente boa, efetivamente, né, Sim. para a gente poder conseguir entregar todas essas oportunidades, a gente conseguir aproveitá-las, a gente vai ter que ter gente boa do nosso lado, né? Então, acho que é um aspecto também que, para além desse consumidor, mas também da pessoa que precisa vir trabalhar com a gente, né? E que, igual eu comentei, né? A gente tem algumas características enquanto setor de eventualmente ser mais conservador e tal, então a gente vai ter que atrair gente diferente também para estar aqui, né? E para ajudar a gente a mudar essa postura e essa visão. Uhum. Então, eu acredito que, de fato, é bem importante a gente conseguir se posicionar de uma outra forma para suprir aí essas demandas que a gente tem, e isso vai fazer a gente estar mais perto aí dessas oportunidades que a gente pode alcançar. Maravilha, Vinícius. Ô, Vinícius, para a gente ir encerrando o nosso papo, eu queria que você deixasse aqui os conselhos, né? Eu acho que vocês são muito bem informados, né? Acho que você realmente tem uma posição privilegiada em relação à cadeia produtiva do leite. E eu queria que a gente aproveitasse aqui agora, né? De você como membro aí, né? Do Milk Point Ventures, que para falar pra gente o que que a gente precisa de fazer, né? Como que a gente deve se posicionar? Pensando nesse futuro promissor que nós acabamos, né? Nós dois acabamos aqui de falar. O que eu vejo, Sara, assim, primeiro, acho que assim, mais do que um conselho, né, é uma mensagem, assim, né, Uhum, mais uma afirmação de que, cara, a gente está num setor que faz um baita trabalho, assim, né, e a gente precisa acreditar nisso. Eu acho que esse é um primeiro aspecto, né, a gente precisa se ver dessa forma, né, como alguém que, de fato, né, pode contribuir muito aí para o Brasil enquanto economia, para o consumidor efetivamente, enfim. E aí eu acho que a partir disso a gente precisa se posicionar desse jeito. Então, eu acho que comunicação é um aspecto que a gente precisa melhorar muito assim enquanto setor. E eu, sinceramente, acredito nisso desde que seja de uma forma coordenada, efetivamente, enquanto cadeia, sabe? uhum, Eu acho que a gente precisa conseguir se falar mais, né? E até nessa relação indústria-produtora, efetivamente, de ser mais harmônica, né? Da gente conseguir fazer mais coisas juntos, efetivamente, né? E nós, enquanto pessoas que prestam serviço dentro da cadeia, de também estar dentro dessa ação, porque eu acho que esse é um problema de todo mundo, assim, isso não é uma coisa que é da indústria ou que é do produtor, é da cadeia, efetivamente, esse lado da uhum, comunicação. E acho que é muito importante a gente olhar, né, para essa questão regulatória, efetivamente, como que isso pode impactar para nós como um todo. E junto com isso, eu acho que esse lado de você, a gente precisa parar de pregar para o convertido, efetivamente. Isso tem a ver com o uhum, consumidor final, mas acho que tem muito a ver também com essa coisa de você trazer gente boa para poder trabalhar dentro da cadeia e de você fazer com que outros setores olhem para a gente, principalmente financeiro. A gente vai precisar de investimento, efetivamente, para conseguir fazer tudo que a gente pode. Né? E acho que tudo bem, uma parte disso vai vir do próprio setor, mas vai ser muito mais rápido se a gente tiver mais gente participando aí disso. uhum, Então, eu acho que são esses os aspectos. Assim, acho que a gente precisa se enxergar com mais autoestima, efetivamente, saber o que a gente pode entregar, se posicionar dessa forma, e aí acho que entra muito essa coisa da comunicação, e acho que isso pode uhum, ser feito de forma coordenada, e a gente olhar mais para esse lado regulatório, efetivamente, como que isso impacta na gente, e da gente se preocupar realmente em falar com outras pessoas, não só o consumidor final, mas também trazer gente boa para trabalhar no setor, né? E essa coisa do crédito, eu acho que é um gargalo que, né, todo mundo vai enfrentar, assim, a indústria que quer ter mais leite, a indústria que
precisa de um leite com mais qualidade, aí ela precisa do produtor, e aí para o produtor poder entregar isso, ela vai precisar desse aporte aí. Então, acho que a gente precisa olhar para esses lados, principalmente. E, assim, tem muito desafio, mas isso tudo é muita oportunidade, assim, eu vejo de forma bem positiva aí o que a gente tem para frente. Muito legal, Vinícius. Eu adorei. Adorei aqui o nosso papo. Mas para quem quiser acompanhar mais, né, o trabalho do Vinícius, o trabalho do Milk Point, onde que o pessoal acha vocês aí nas redes sociais? Se buscar por Milk Point aí no Instagram, no TikTok, no Google, vai chegar no nosso site, no YouTube, enfim. A gente tem tentado estar em todos os canais, efetivamente, né? Eu acho que é bem aquilo que a gente comentou aí durante a conversa, cada vez mais a forma como as pessoas buscam informação muda. Então, a gente tem tentado fazer isso. A gente tem os nossos eventos, Interleite, Milk Pro Summit, o Fórum, o Dairy Vision. Enfim, a gente faz bastante coisa aí para a cadeia, porque a gente realmente acredita que o setor pode ser aí o mais bem sucedido, né? A cadeia do leite do Brasil ser a mais bem sucedida do mundo, não é da boca para fora. E aí a gente tenta fazer o nosso papel aí também para ajudar o setor a chegar lá. Muito bom mesmo. Eu espero ter você aqui outras vezes, né, para a gente discutir outros assuntos que são de extremo interesse aí para o setor. Eu acho que essa é uma iniciativa, né, igual você acabou de falar, né, sobre a sua mensagem final de comunicação. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma iniciativa, né, de tudo que a gente espera para o setor, né? A gente fica aqui muito apontando, né, coisas, mas também a gente está disposto a ajudar, né, Vinícius? Eu acho que tanto vocês aí quanto a gente aqui, a gente está trabalhando, acreditando no setor e fazendo, assim, todo o possível para incentivar, fomentar mesmo, né? Porque a gente acredita que é um setor promissor mesmo para o futuro. Com certeza, Sara. Eu acho que a gente faz parte do setor, né? Então, se o setor, se não é que a indústria, o produtor, enfim, tenham esse problema sozinhos. Nós, enquanto setor, a gente tem esses desafios, essas dores, né? E que a gente também, né, precisa resolver. Então, muito obrigado aí pelo espaço, né? Foi um prazer aí conversar com você. Espero que possa ter contribuído aí com um insight, alguma coisa que quem assistir puder tirar, acho que já vai ter valido a pena aí. Com certeza contribuiu muito, Vinícius. Muito obrigada. Pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, vocês vão se inscrever agora no nosso canal. Só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube e acompanhar nossos lançamentos semanais. Vai lá e aciona o sininho também para você receber as notificações. Toda segunda-feira tem um episódio novo no ar. Nós também estamos em todas as redes sociais. Só procurar por @Papo de Laticínios. Nós compartilhamos os nossos cortes com vocês. Nós interagimos também com vocês por lá. Então, siga lá. Se inscreva no nosso canal. Um beijo para vocês e até a próxima semana.